noite, pessoal. Seja bem-vindo à Calvary Curitiba. Quem fala é o Kaká. A maioria de vocês já me conhecem, mas alguns de vocês ainda não conhecem, ou talvez só conhecem pelo nome ou pela foto da minha família. Mas sejam todos muito bem-vindos. E hoje é uma noite um pouquinho diferente. É a minha primeira vez aqui depois de muito tempo. Como eu falei, eu sou o Kaká, um dos pastores recém-chegado a essa comunidade, ao time de pastores. Estamos em processo de transição e alguns de vocês já ouviram, a maioria, e vocês vão ouvir ainda mais como vai funcionar isso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós chegamos bem, fazem já algumas semanas que chegamos, e em meio a um monte de coisa, tempestade, e lockdown, e novo decreto, e coisa do tipo. Mas nós chegamos, e chegamos muito bem, cumprimos 14 dias de quarentena, e graças a Deus foi muito bom poder chegar e Deus abençoou, a gente conseguiu religar tudo que precisava ser religado, e internet, gás, luz, todas essas coisas. Conseguimos em tempo recorde. Então isso para a gente foi como se fosse um indicador do favor de Deus e que realmente era uma coisa que Deus estava nos abençoando e abrindo as portas para a gente. Quer dizer que estamos muito felizes. Fomos muito bem recebidos, de forma calorosa, mesmo em meio a dias de pandemia e distanciamento social. Nós somos muito bem acolhidos. Nós tivemos pessoas que nos escreveram, várias pessoas nos escreveram, não somente dizendo sejam bem-vindos e estamos felizes que vocês estão aqui, mas também estendendo a mão, perguntando se a gente precisava de alguma coisa e como eles poderiam nos servir de forma prática. Então eu queria agradecer a todos vocês que escreveram para a gente, que se voluntariaram e perguntaram se poderiam nos servir. Muito obrigado, vocês são demais, nós amamos vocês. Vocês são muito queridos. E essa noite vai ser um pouquinho diferente das outras noites. Não porque simplesmente é uma pessoa diferente, mas como é a primeira vez que eu vou estar ensinando agora, desde que mudamos para Curitiba, eu gostaria só de compartilhar algumas coisas que eu acho que é bem importante com a igreja e com todos vocês que estão assistindo. E na verdade eu queria dividir essa noite em 3 partes. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais de mim e da minha família. Eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho do meu histórico, a nossa amizade com o pastor Tom e a família. E assim, por último, a terceira parte, uma reflexão. Não vai ser nada exaustivo ou indutivo, mas vai ser de fato uma reflexão sobre a supremacia de Cristo. E que na verdade é algo que eu tenho muito grande no meu coração. Eu estava pensando... que tipo de primeira impressão que eu gostaria de deixar nessa oportunidade. E a impressão que eu queria que ficasse era que realmente Cristo é o Senhor da igreja e dele é a primazia. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte. Meu nome é Ricardo, mas o meu apelido é Kaká. Então, na maioria dos lugares, todo mundo me chama de Kaká, é Kaká com K, embora há quem fique meio intrigado com essa questão com o K, deveria ser CA, mas isso é um outro assunto, vocês podem falar com o pastor Tom. Mas meu nome é Ricardo. Uma vez ligaram para mim e perguntaram, posso falar com o Ricardo, por favor? Eu falei, não mora nenhum Ricardo aqui. Eu falei, sou eu. Então, eu sou o Kaká. Nascido em São Vicente, criado em São Vicente, casado com a Lilian há 13 anos. Ela é norueguesa, natural de Bergen, litoral da Noruega, um lugar incrível, fantástico, de uma beleza sem igual. Somos missionários já há quase 2 décadas. Nos encontramos no Rio de Janeiro, enquanto eu estava fazendo um treinamento missionário para ir para as nações. E de forma bem resumida, foi assim que nós nos encontramos. A Lilian tinha chamado para missões, veio para o Brasil de férias com a irmã dela, que era missionária de carreira.
E aí as pessoas que estavam indo buscar elas, no meio do caminho o carro quebrou. E aí um amigo meu, o qual eu devo uma boa parte da minha vida e gratidão sem igual, bateu no meu quarto e falou assim: Cacá, deixa eu te falar uma coisa. O carro que estava indo buscar a Molly, que é a minha cunhada, a irmã da Lilian, a Molly e a Lilian quebrou. E se eu fosse você, eu iria comigo. Vem comigo, cara. A Lilian é solteira da tua idade. Ah, legal. Entrei na Kombi, fomos lá, buscamos. E não foi nada de filme, não foi nada aquela coisa amor à primeira vista. Cara, ela estava super cansada, não sabia falar português, cara. E assim, não foi legal. Eu entrei no carro, voltamos, tchau, tchau. E essa foi a nossa primeira impressão. Mas depois de um tempo, eu estava estudando inglês, ela estava estudando português, não sabia falar português. Então a gente meio que uniu o útil ao agradável. Eu ajudei ela com o português, ela me ajudou com o inglês. E aí aconteceu. Depois de um bom tempo de amizade, nos tornamos grandes amigos, então começamos a namorar e casamos e coisa do tipo. Fomos plantadores de igreja em vários lugares. Moramos no Rio de Janeiro, no Morro do Borel, Santa Cruz da Serra. E aí mudamos para Foz em 2006. Casamos em 2007, então fizemos 13 anos de casado. E essa é uma parte da nossa história. Em 2012 nós mudamos para a Noruega depois de um bom tempo servindo no Brasil, servindo as Calvaries no Brasil e coisa do tipo. Mas quando nós mudamos para a Noruega, nós entendemos que Deus estava nos chamando para trabalhar com o pobre marginalizado, o qual nós já trabalhávamos antes. É algo que nós temos muita paixão e amor por isso. E nós usamos a Noruega como um hub. Por que um hub? Era a nossa casa, era o nosso lar, mas era o lugar onde nós íamos para todos esses lugares, essas nações, e lugares de extrema pobreza e exploração sexual, tráfico de pessoas. Então nós nos dedicamos esses últimos anos, quase a última década nisso. Fomos para vários lugares do mundo, na verdade 19 países nesses últimos 7, 8 anos, mas sempre teve algo especial com o sudeste da Ásia. Então a Tailândia e o Camboja sempre teve um lugar muito especial no nosso coração. E depois de muitos anos enviando equipe, fazendo coisas do tipo, a gente entendeu que o Camboja, a gente já não queria visitar mais, a gente queria fazer do Camboja o nosso lar. Então lá vamos nós, o brasileiro, uma norueguesa, para o Camboja. Com nossos filhos, que é o Marcos, o mais velho, nascido em Foz do Iguaçu, vai fazer 11 anos esse ano. E o Hannah Joy, nascida na Noruega, vai fazer 7 anos. E a nossa Amanda, que nasceu em Foz agora, tem 1 ano e pouco. Então a nossa família é complicada, eu costumo dizer. É complicada porque nós falamos português, norueguês e inglês. E é complicada porque nós temos 3 países que nós amamos e, de alguma forma, quando nós vamos para lá, nós chamamos de lar. Então, quando nós vamos para a Noruega, nós falamos, estamos de volta. Quando nós estamos no Brasil, estamos de volta. E incluímos o Camboja, que é uma nação incrível, um lugar incrível e sofrido, mas com muita coisa linda, com o seu povo, a sua cultura. Então, assim, eu estou falando isso porque é uma coisa que flui bem natural da gente. Então, você que vai nos conhecer um pouco melhor nesses próximos meses e anos, você vai ver que essa conversa sobre a Tailândia e o Camboja é algo que flui de forma bem natural. E, na verdade, eu sempre costumo dizer para os meus amigos, eu gostaria que todos os meus amigos, de alguma forma, pudessem ir pelo menos uma vez para essa parte do mundo. E você com certeza iria experimentar coisas incríveis. Desde cultura e o povo, que é incrível, mas para quem gosta de café, um café gelado. Para quem gosta de bubble tea, tipo bubble tea e coisa do tipo. Então, quando nós estamos na Noruega, nós amamos a batata e o salmão. Quando nós estamos no Camboja, nós amamos o café gelado e a sopa de noodles, ou o arroz frito. E quando nós estamos no Brasil, nós desfrutamos da culinária brasileira que nós amamos. Tá bom? Então essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Aguentam comigo aí, tá bom?
A parte número 2 é algo que é muito importante para a gente também, e a gente gostaria que você soubesse. Não é simplesmente uma coisa que aconteceu do nada com a Calvary Curitiba, ou simplesmente nós aparecemos aqui agora nesse mês, ou coisa do tipo. Então vou dar um pouquinho do pano de fundo para vocês. Em 2009, a Lilian e eu, nós não tínhamos filhos, fazia 2 anos que havíamos casados. A gente falou assim, vamos pegar uma viagem, vamos para o Nordeste. Lá no Nordeste nós temos amigos servindo em Recife, então nós podemos ir lá e servir, encorajá-los. E também vamos dar uma oportunidade para quem está em Foz, servindo na igreja, de assumir o papel deles. Naquela época eu traduzia o pastor, que era americano, o Tim, fundador da Calvary no Brasil. Eu ministrava o louvor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então eu percebi, eu queria dar espaço para o povo fazer e servir. Então eles começaram, a gente foi para o Nordeste, entrei em contato com o pastor Tom, que estava em João Pessoa na época. Então a gente iria de Recife a Natal, então a gente falou, de qualquer forma a gente vai passar em João Pessoa. Então essa é uma das primeiras memórias que nós temos do pastor Tom e a Lu, que na época também não tinham filhos. E desde então a gente desenvolveu uma boa amizade. A gente se encontrava de tempo em tempo em alguma dessas conferências de pastores e líderes. E foi algo não somente bacana, mas algo duradouro, que está firme e forte. E nessa, então, a Calvary Curitiba se torna parte da nossa família. Na verdade, nós nos tornamos parte da família Calvary Curitiba. Em meio a todas essas coisas que nós viajamos pelo mundo, nós servimos de várias formas em vários lugares, indo para o leste europeu, indo para o sudeste da Ásia, indo para a África. Chegou um tempo na nossa vida que nós estávamos cansados, nós estávamos perto de desistir, talvez, entendeu? E aí a gente entendeu que era um novo tempo para a gente. Então eu liguei para o pastor Tom e falei, cara, vamos conversar? Vamos. Tá assim, a gente está indo para o Camboja, mas a gente está bem assim, cara, cansado. E nós estamos procurando uma igreja que está disposta a andar com a gente, pastores estão dispostos a andarem com a gente. E é isso. Ele falou, não, tá bom, a gente vai orar como liderança e me dá um tempo e a gente entra em contato. Algum tempo se passou, então a igreja, a liderança, aceitou o desafio de ser a nossa igreja que iria nos enviar. E desde então, a minha amizade com o pastor Tom e com a Lu foi estendida para a igreja. Nós nos sentimos muito queridos e amados. E eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Não existe nada melhor, talvez existam outras coisas, mas não existe tanta, assim, como é bom saber, quando nós estamos servindo o Senhor, cara, nas nações, e saber que tem uma igreja orando por nós. Uma igreja comprometida com a nossa família, contribuindo também. E isso sempre foi um refrigério para a gente, toda vez que a gente lembrava. E sabe uma outra coisa que talvez você não sabe? Nós tivemos vários amigos visitando a Calvary Curitiba. E como isso me alegrava. Que uma boa parte deles, a primeira coisa quando eles entravam pela porta, eles viam a foto, eles viam o informativo, eles viam as cartas que nós escrevemos à mão de tempo em tempo, e alguns deles tiraram foto e mandavam para a gente e falavam como isso nos abençoa. Então, sempre foi como um refrigério para a gente poder ver isso. De saber que nós estávamos sendo lembrados, de saber que os irmãos estavam comprometidos com a nossa família. Então, durante nosso tempo no Camboja, nesses últimos anos, nós servimos um lugar com muita intensidade, que veio de um histórico de genocídio, que é um país comunista, que ainda impera de forma que a gente sabe como é, com crueldade. E a gente começou a se deparar com uma realidade que nos forçou a tomar algumas decisões. A realidade é que a minha esposa estava grávida, e a gente não podia ter os documentos, que era bem complicado, porque quando a nossa filha nascesse lá, ela não seria cambojana, ela precisaria de uma certidão de nascimento de um outro país, nós somos 2 países diferentes,
a nossa embaixada era na Tailândia e não teria como a gente sair com a nossa filha do Camboja sem um passaporte para a Tailândia. Esse era um dos fatores. Além da questão da instabilidade da política e econômica do país, a gente entendeu que não tinha como a gente se comprometer a longo prazo. Então, começamos a pensar, talvez agora, depois de 7 anos morando fora, chegou o tempo de voltar para o Brasil. Então, depois de alguns conselhos e orações e coisas do tipo, durante esses anos o pastor Tom escreveu para mim algumas vezes, falou, eu estou bem feliz com o que Deus está fazendo na tua vida, mas eu estou esperando o dia que você vai escrever, falando, estou voltando para o Brasil. E esse dia chegou e, na verdade, foi um choque para várias pessoas, que para uma boa parte dos nossos amigos acharam que era óbvio que a gente viria para Curitiba, mas devido ao nosso amor pela cidade de Foz do Iguaçu e tudo que a nossa história com o povo de lá, fomos para Foz do Iguaçu pensando, vamos envelhecer lá, vamos ver nossos filhos crescendo, vamos ver uma nova igreja sendo formada, uma igreja saudável. E aí então tudo muda. Tudo muda para a gente. E a pandemia, eu tenho costumado dizer, eu estou falando para os meus amigos, a pandemia trouxe muita coisa ruim, muita coisa triste, mas trouxe também muita coisa boa. Trouxe muita coisa que nos fez pensar, orar e olhar com uma perspectiva diferente. Então, logo no começo da pandemia, eu lembro de estar sentado e falando com a Lilian, falando assim, Lilian, agora é uma hora boa de nós nos engajarmos com a Calvary Curitiba. Toda a distância que havia já não há mais, porque agora tudo está online. Então, ela entrou no Clube do Livro, eu já fazia parte do grupo dos homens, mas comecei a me envolver com a reunião de oração, e seguindo os cultos, e interagindo. E depois de um tempo, parecia que começou a ficar óbvio. Assim, cara, a gente é parte, a gente se sente parte. E aí então começaram as conversas, e oração, e conselhos, né? E aí entendemos que, na verdade, o tempo em Foz do Iguaçu estava acabando e que foi usado como um tempo de preparo. Nós entendemos que o Senhor nos preparou para um tempo como este. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Estamos felizes que Deus nos trouxe aqui, estamos felizes com tudo que nós estamos orando e com expectativa do que Deus vai fazer no futuro da Calvary Curitiba e com o corpo aqui. E assim nós chegamos à nossa terceira parte, a última parte, que para mim é a parte principal, porque é da palavra de Deus. Eu tenho uma foto do pastor Tom e a Lu, que estão bem novinhos, talvez você tenha que dar uma olhada no Instagram, eu vou postar lá, tá bom? Porque é muito engraçado. Nós mudamos, o cabelo muda, a barba muda, um monte de coisa muda. Não tinha filho, agora tem 3. Então, muita coisa mudou daquele tempo para cá. Então, nessa última parte, eu pensei, como eu falei no começo, né, eu pensei o que eu gostaria de compartilhar como primeira vez. E é fato que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, de crise, uma crise mundial. E de quebra, agora nós temos esse processo de transição, de assumir a igreja como novo pastor no fim do ano. E em meio a tudo isso, parece um grupo de coisas. E embora para alguns seja tranquilo, se posso dizer assim, mas para alguns é doloroso, é mais difícil. No geral, estou falando na questão da pandemia, mas também na questão da transição. E tem um pastor da Calvary San Diego, Phil Metziger, ele gastou um workshop ou 2 falando sobre transição, numa conferência de missões que aconteceu uns anos atrás. E ele falou como funciona, ele falou, como ele fez e coisa do tipo, quase deu 5 passos, coisa assim, sabe? E aí foi engraçado que um tempo depois, quando ele assumiu a igreja, eu assisti os primeiros cultos. E olha que interessante que ele falou. Ele falou assim, ó igreja, eu queria dizer para vocês que não existe transição linda e bela.
falei, opa, como assim não? Tipo, o workshop lá, tipo... Ele falou assim, não, existe transição que é muito ruim, que a gente conhece bem, e tem a transição que é ok e menos dolorida. Então eu quero garantir isso para vocês, nós estamos indo nessa direção do menos dolorida, do ok, do vai ficar tudo bem, tá? E como parte dessa introdução, dessa parte da reflexão, eu gostaria de lembrar, é interessante como nós sabemos muitas coisas. E uma pessoa que me influenciou muito, ele falou que a realidade das verdades de Deus, ela está bem próxima uma da outra. Na verdade, entre aqui e aqui, na verdade, essa é a distância. Tem muitas coisas que nós sabemos, mas para deixar penetrar e ser lembrado, é interessante que nós olhamos através da Bíblia, Deus de tempo em tempo lembrando o seu povo. Olhem para trás, vejam o que eu fiz. Olha. E eu queria nos lembrar que Jesus é o supremo pastor. Ele é aquele que ele é fiel, ele é perfeito. Ele nunca vai falhar com a gente, mesmo quando a gente acha que as coisas podem não estar indo bem. Ele é o maior compromissado, não somente com a Calvary Curitiba, mas com a sua igreja no mundo. E é a volta dele que nós ansiamos e desejamos, a volta do Supremo Pastor. E então, como eu falei, vai ser uma reflexão, tá bom? Então vamos olhar em Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20. Na verdade, de 15 ao 18. Eu vou ler aqui. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. E assim então nós começamos a nossa reflexão. A NVI fala, ele é a imagem, né? A NVT fala, já começa, o filho é a imagem. É interessante pensar nisso. Quando nós olhamos nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo começou no versículo 12 agradecendo o Pai pelo seu plano de redenção. E ele não deixou passar batido que o plano de redenção ele acontece por causa do Filho. O Filho é o cumprimento da redenção. É através dele que nós somos redimidos, é através do sacrifício na cruz. E olha que legal, quando ele fala que ele é a imagem. É muito interessante eu amo fazer isso, quando você começa a olhar com uma palavra e você olha todas as coisas que estão ligadas e acopladas a essa palavra. Pensando na imagem, ele é uma representação visível de algo. Exata aparência. Uma representação tangível e visível. De perfil, de semelhança, aparência e representação. Então, quando nós pensamos em Jesus, o Supremo Pastor, o Supremo Senhor, é incrível quando nós pensamos assim. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. As pessoas estão perguntando, quem é Deus? Nos explique Deus. E há quem diga que Deus não se explica, explica sim. Olhe para Cristo. Ele é a expressão exata. Olha que em Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, olha mais uma vez, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então ele é o resplendor da glória de Deus, mas ele é a expressão exata de quem Deus é. E mais uma vez aqui, essa expressão exata é uma palavra grega, caráter, que vem de caráter, que vem das coisas que estão ligadas com uma pessoa. Ele não é simplesmente o conhecimento, o gnosis, como na verdade lá na frente seria desenvolvido já isso, o gnosticismo. Haviam coisas que já estavam acontecendo nessa questão do conhecimento, que Jesus como se fosse encarnado, que emanava de Deus o conhecimento na terra. Não, ele era muito superior. Ele era simplesmente, não somente o Filho de Deus, mas o próprio Deus. Aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para resgatar e perdoar pecados. E nós seguimos adiante, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, e todas as coisas que podemos ver e não podemos ver. E aí cita todas essas coisas, tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Mas tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante quando nós pensamos nisso, nós vemos que ele tem um controle sobre tudo, porque foi ele que criou. Sem ele, nada do que nós vemos existiria. Até mesmo seres invisíveis, espirituais ou angelicais, o que seja. O versículo 17 fala que ele existia antes de todas as coisas. Mas ele não simplesmente existia antes de todas as coisas, ele precede tempo. Ele já era antes de tudo. E a pré-existência de Cristo é algo incrível. Porque é algo que as pessoas sempre perguntam, mas como ele foi criado? Tudo foi criado por ele. Ele é o Criador. E eu amo essa parte que fala que além de ele existir antes de todas as coisas e mantém tudo. A NVT fala, ele mantém tudo em harmonia. E a NVI fala que nele tudo subsiste. Ele mantém, ele sustenta, ele cuida. Ele não criou o mundo e a sua criação e deixou. Não, ele continua mantendo tudo em harmonia. E chega na parte que eu quero gastar esses últimos minutos. No versículo 18, que fala que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Gente, Jesus é a cabeça da igreja. Estou repetindo, o supremo pastor, o líder da igreja, o dono da igreja. O pastor Brian fez uma citação muito legal, Brian Broderson. Ele fala assim, que a supremacia de Cristo, falando desse texto, a supremacia de Cristo deve ser reconhecida, honrada, submetida e demonstrada através da igreja de Cristo. A minha oração por mim e por você, quando eu oro, eu peço que nós possamos estar saturados de Jesus, cheios, transbordando, encharcados de Jesus de tal forma que seja algo visível a primazia e a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo na nossa vida. O teólogo John MacArthur, ele fala uma coisa que mexeu muito comigo e ainda sempre mexe comigo. Ele fala assim que não é possível servir um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, falando para os cristãos. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte, em outras palavras, se errarmos um pouquinho do nosso entendimento de quem é Cristo, erraremos em tudo. E faz muito sentido isso, gente. Se nosso entendimento foi errado de olhar para Jesus como aquele que ama de forma incondicional,
quando nós estivermos em situações que trazem questionamento acerca disso, nós vamos duvidar do seu caráter. E aqui vem uma história engraçada. Um certo dia, eu estava pronto para fazer o meu exame de vista para a minha primeira habilitação. E naquela época, eu pensava, cara, minha vista é muito boa, cara. Eu consigo ver de longe, eu consigo ver de perto, eu leio livro. Cara, minha vista é muito boa. A da Lília que é ruim, ela usa o óculos, cara, que se tirar, ela não vê nada. Mas a minha é demais. E aí fui lá para fazer o exame de vista. O exame de vista pode ser uma coisa encorajadora para alguns e pode ser realmente um desastre para outros. Humilhante. E aí, eu estou esperando lá a moça lá para fazer meu exame de vista. Cara, demorou muito. Cara, mas assim, sei lá, 40, 50 minutos. Cara, essa mulher não chega, cara. E ela chegou lá, toda na correria. Foi fazer o exame de vista, a primeira letra A, a segunda letra E, a outra Z. Até aí, legal. Cara, minha vista é muito boa, cara. Então tá bom, agora eu vou mudar um pouco aqui, tá bom? Cara, deve ser alguma letra do alfabeto, cara. A, E... E já não estava vendo mais nada, e na hora a mulher parou assim e falou assim, ô meu filho, posso falar uma coisa para você? Cara, você precisa ir no médico urgente, cara, você precisa de um óculos, cara. Vou falar um negócio para você, cara, vai passar dessa vez que eu cheguei atrasado. Mas se não, eu vou colocar aqui, cara, você vai precisar de óculos, você só pode dirigir de óculos, por favor, você só pode dirigir de óculos. E isso me fez lembrar que quando a gente acha que a gente está vendo muito bem, mas quando a gente está vendo de forma errada, isso é muito ruim. Isso pode nos trazer consequências muito graves. Imagina se eu tivesse passado naquele teste tranquilo e não precisasse usar óculos, e quando eu me deparasse com placas ou coisas, cara, que iria precisar de óculos, daria ruim. Quando eu saio de casa, eu esqueci o óculos, cara, é um dia ruim. Então, a mesma forma é assim, quando nós olhamos Jesus de forma embaçada, quando nós olhamos Jesus, às vezes, de perto a gente consegue enxergar bem, mas de longe talvez nem tanto, isso faz com que a gente tenha uma visão deturpada de quem é Jesus. E por isso eu concordo com John MacArthur. Se nós errarmos um pouquinho no nosso entendimento de Jesus, nós vamos errar em tudo. Jesus foi aquele que se deu, que serviu, que amou, que gastou tempo com pessoas distintas e diferentes. Ele amou e se entregou por sua igreja. A centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo deve ser algo que resplandece e flui na vida de uma igreja saudável. E eu quero crer que vai chegar o dia que isso vai ser tão tangível e visível em nossas vidas e na vida da igreja, que nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas, coisas ainda maiores do que a gente tem vivido. E o mais belo de tudo vai ser olhar para trás e falar assim, foi o Senhor que fez. Não foi fulano, não foi Beltrano, foi o próprio Senhor. Wayne Grudem, famoso teólogo da teologia sistemática, ele fala assim, o centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento leva e aponta para Ele. E todo o Novo Testamento flui dele. Portanto, devemos sempre perguntar, o que esse texto nos diz sobre a grandeza de Cristo? E isso é incrível. Lembrem disso, que se nós não formos fiéis, leais e termos um relacionamento vivo e ativo com o Supremo Pastor, vai ser muito difícil nós termos compromisso e paixão e amor para com as coisas que Ele vê como importante. Mas sabe, eu tenho muita paz e plena convicção na soberania de Deus de cumprir os seus propósitos nas nossas vidas e na Calvary Curitiba. E eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele fala assim, eu estou convencido
de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O meu coração, para a igreja de Curitiba, para nossas vidas, é apontar e recomendar vocês a Jesus Cristo. Porque se vocês entenderem isso, se vocês realmente entenderem que Jesus merece a primazia da tua vida, a supremacia sobre todas as coisas, eu posso descansar nele. Eu posso descansar e saber e ser lembrado quando eu olho para as Escrituras e nós somos lembrados de Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A minha oração nesses dias de pandemia é que depois de nós passarmos por isso, é que nós sejamos achados fiéis como pessoas, como pais, como marido, como cristão. Meu coração é que diante dessas coisas a gente possa sair melhor de como nós entramos. É que a gente possa olhar na perspectiva bíblica de que Cristo está movendo. Ele está fazendo as coisas. O meu medo em meio a essas coisas é que quando eu não dou a primazia, eu não dou o valor e o direito que Jesus merece, é que vão se passar um tempo, talvez um ano. Gente, a gente já estamos praticamente no mês de agosto. E a gente pode olhar para trás e termos mais arrependimentos do que aprendizado e vitórias. Isso seria uma coisa trágica para a gente, além de todas as outras coisas que a gente tem visto como trágico. Então, que possamos sair melhores, que possamos servir melhor, que possamos aprender, ter um coração de aluno, daquele que deseja aprender nesses dias. O Senhor está fazendo grandes coisas. Eu quero terminar com um encorajamento para todos nós. Você sabia que nessa Páscoa que se passou, enquanto nós estávamos, a maioria de nós, nos nossos lares, ainda em choque com a notícia da pandemia e do que tudo que estava acontecendo no mundo, houve um evento na Páscoa que nunca aconteceu na história do mundo. Jesus foi pregado e anunciado para muita gente, mais do que qualquer outro tempo na história. Devido à tecnologia, devido ao culto online. Foi incrível ver, a gente ouviu de histórias de igreja, de pessoas, cara, que alguém postou, vou assistir o culto da igreja tal, cara, e mais de 1 milhão de pessoas assistiram aquele culto. E a gente está vendo um crescimento exponencial devido à situação que a gente está vivendo de medo, desespero. Nós não temos ainda uma pesquisa para saber realmente o impacto que teve a pregação do Evangelho nesses últimos meses, mas nós sabemos que foi um impacto colossal e enorme. Queridos, Deus está movendo. Você sabia que o número de Bíblia vendidas cresceu de forma exponencial desde o começo da pandemia? Você sabia que as playlists de músicas cristãs estão subindo? Que as pessoas estão ouvindo música evangélica? Talvez para aquietar o seu coração. Uma boa parte desse mundo está perdido e sem direção e desesperado. E eu fui lembrado que uns anos atrás havia uma discussão que essa geração era diferente. Que essa geração ela não tinha medo da questão espiritual como a passada. Eu lembro que quando eu era adolescente havia esse discurso, mas se você morrer agora, para onde você vai? E as pessoas tremiam diante dessas perguntas. Os evangelistas, eles sempre chegavam nesse ponto. Mas eu ouvia pessoas falando que essa geração é diferente, eles não ligam para a questão espiritual. Eles não estão nem aí se eles vão para o inferno ou se vão para o céu. Alguns deles nem creem nisso. Mas essa pandemia nos mostrou o contrário. As pessoas que estão comprando a Bíblia, as pessoas que estão ouvindo música evangélica, as pessoas que estão conectadas com as nossas celebrações e cultos online,
Estão sim sem esperança, estão sim com medo. E podemos olhar então para esses dias com desesperança e abatimento, ou podemos olhar na perspectiva de Cristo, de que Ele está movendo, que nós não estamos sozinhos, e que Ele que é o cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele falou que vai cumprir os seus propósitos nas nossas vidas e na igreja Calvary Curitiba. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. E eu fecho com a doxologia que fala: ao Deus supremo e benfeitor, vós anjos e homens dai louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, ao Deus Espírito glória dai. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês.